Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Muito obrigado. Assentai-vos, por favor. Minha gratidão a Deus por mais esta noite que Jesus nos permite cultuarmos ao seu grandioso nome. Como eu disse ontem, minha gratidão pela história, na pessoa do pastor Newton. Que Jesus dê graça ao Senhor e continue dando graça à sua família. Ele me contou um pouquinho ali, 14 servos de Deus na família servem ao Senhor como pastores, netos, sobrinhos, filhos. É uma família sob a bênção de Deus. Pastor Newton, mais uma vez, meu muito obrigado. Pastor Lediel, pelo carinho, pelo cuidado com a minha esposa e comigo. Pastor Alessandro Aguiar, há muito tempo, pois nós nos conhecemos. Acredite, eu era menor quando ele me conheceu. Como eu me alegro em vê-lo prosperando. E como eu disse ao pastor Newton, pastor Alessandro Aguiar ama vocês por demais. Ama vocês muito. Minha gratidão pela cantora Lídia Moisés, só esqueci o nome do varão, o Rafael. Que Jesus dê graça à sua família. E minha gratidão pela vida da minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Nossos materiais estarão lá na porta. Eu tenho 2 livros baseados no livro dos Salmos, intitulados Salmos, Mensagens para o Mensageiro. São 2 volumes de 75. Cada salmo com tema, introdução, esboço, comentário e conclusão. E também aqui tem conselhos que eu recebi de líderes nesta nação para o desenvolvimento ministerial. E você vai lembrar ou aprender quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu e sobre quem escreveu cada salmo. Eu tenho também segredos da liderança de Paulo, alguns segredos da liderança deste bandeirante do cristianismo, e 2 últimos livros que lancei no mesmo mês, que foi o mês de junho. Espírito Santo, o agente avivador da igreja, um livro baseado em Atos dos Apóstolos, e Solteirismo e Namoro Cristão, um livro voltado a jovens, adolescentes e líderes de jovens e adolescentes. Cada livro R$20, 3 livros farei por 50. Muito obrigado, pastor. Queridos, eu quero falar com vocês sobre vitória na tempestade. Evangelho é felicidade, mas não é facilidade. Nunca Jesus prometeu ausência de lutas. Em algumas igrejas, alguns pregadores, dentre nós, até afirmamos pela nossa fé ou para ouvir o glória a Deus de alguém que não vai ter mais dor, não vai ter mais luta, não terá mais angústia, mas a Bíblia afirma que isso será possível no novo céu, na nova terra,
na glorificação da igreja. Enquanto estivermos aqui, enfrentaremos batalhas, enfrentaremos tempestades. A igreja é um barco que caminha sobre as ondas do mar da vida. O profeta Isaías, assim como o livro do Apocalipse, fala sobre nações embravecidas, simbolizadas pelas águas do mar. Assim como as águas se movem, as nações também se movem. Salomão disse que se maravilhou de ver um navio sobre as águas. Assim é a igreja, um barco navegando sobre as águas desta vida. Há algumas lições aqui que eu quero dividir com vocês. Diz a Bíblia no capítulo 4 que Jesus estava ensinando. Ele é o mestre por excelência, a própria sabedoria, o verbo encarnado. Então, a partir do versículo 1, Jesus fala sobre a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Todas essas aulas eram didáticas. Essas aulas, esses ensinamentos eram instruções da vida e para a vida. E para quem Jesus falava dessa forma? Para a multidão. As pessoas ouvindo Jesus pregar aprendiam com coisas simples da vida. Repito, Jesus, o mestre por excelência, o pregador por excelência, ele consegue simplificar o profundo e aprofundar o simples. E através de parábolas, algumas coisas estavam sendo ocultadas e outras sendo expressadas de forma facilitada. Jesus queria que a multidão o ouvisse e assim aprendesse com ele. Mas agora Jesus quer dar uma aula diferente para um público diferente. E a quantidade vai diminuir, óbvio. Para a maioria Jesus vai falar. A maioria vai ouvir o ensino através de parábolas, por do lado, comparar, uma forma de ilustrar as verdades ditas. Mas Jesus diz aos discípulos: passemos para outra banda. Já é uma aula diferente. Já não é uma aula didática, é uma aula prática. Já não é uma aula vocês sentam e eu falo. Não. É uma aula, a gente vai entrar no meio da tempestade. A gente vai lutar junto. A gente vai atravessar. Precisamos chegar juntos do outro lado. Eu não vou ensinar a vocês como vencer a luta. Eu vou colocar vocês no meio da luta, para que vocês aprendam sobre minha presença, sobre as dificuldades, como superá-las. Eu acho isso interessante, que para a multidão Jesus fala e ouve, mas aos discípulos a aula gera medo. Para os discípulos a aula gera temor. Com os discípulos a aula é prática. E a promessa está aqui no versículo 35, passemos para a outra banda. Algumas versões dizem, passemos para o outro lado. Então aqui nós temos uma garantia, chegar do outro lado. Essa é a primeira promessa, vamos chegar do outro lado. Essa igreja chegou até aqui porque ela tem superado a si mesma. Igreja que faz história, crente que faz história, não é aquele que simplesmente se compara com o outro. Não, se compara consigo mesmo. É aquele que chega do outro lado olhando para si mesmo. Olha o ontem, olha o hoje, consegue pensar no amanhã. É Deus nos fazendo melhor do que ontem, para que amanhã sejamos melhores do que hoje. Isso é sempre passando para o outro lado. A segunda promessa aqui é presença, passemos. Ele não disse passai, ele disse passemos. Ele está junto. E não há garantia de paz. Não há garantia de tranquilidade. Tem não. A paz que temos, conforme Paulo ensina, é comunhão com Deus. Não é ausência de lutas.
não é ausência de dificuldades, não. Ele não garante tranquilidade na viagem. Essa igreja não chegou aos 87 anos de história só com paz, tranquilidade. Sabe esses pregadores aí, modinhas, principalmente estão na internet, os mensageiros Nutella, que mais tem massagem do que mensagem. Vem para Jesus, velho, é top, é legal. Vem para Jesus, ele é um cara maneiro. Vem para tu ver. Ele não garantiu paz, mas ele garantiu a chegada do outro lado. Essa igreja que me escuta aqui sabe que a viagem é perigosa, mas a chegada do outro lado é garantida. Aleluia. Eu creio assim, porque a Bíblia nos ensina assim: passemos para o outro lado. A Bíblia não diz se passares pelo fogo, a gente canta. No Brasil está meio complicado, que o que canta vira doutrina, o que se prega vira questionável, né? Você tem que questionar o que se prega, mas não simplesmente questionar o que se prega, também o que se canta. Então a Bíblia não diz se passares pelo fogo, diz não, diz pastor, está escrito lá em Isaías, pastor, se passares, tá? Não, pastor, tá, não, é quando passares, não é se passares, é quando passares, não é se passares. É quando passares. Se passares tu pode passar ou não, ok. Agora, quando passares é crente? Sou. Serve a Deus? Sirvo. É de oração? Sou. Do jejum e de Bíblia? Sou. Então se prepara. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, não tem ponte, tem que passar pelas águas. Não tem ponte, tem que passar pelo fogo. Mas a presença está garantida, as águas não vão te submergir, fogo não vai te queimar, as aflições não te destruirão, porque eu passarei contigo, diz o Senhor. A chegada é garantida. Passemos, 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava. Deixa a multidão, deixa a maioria, disseram: então bora, Jesus, vambora. E entraram no barco. Quando entraram no barco, que vai enfrentar uma grande tempestade, uma aula perigosa, uma aula prática, o versículo 36 diz: e havia também outros barquinhos. Quem está dando a ordem é Jesus, e os discípulos estão obedecendo. Jonas enfrenta a tempestade por desobediência, os discípulos enfrentam a tempestade em obediência. Com a gente é mais isso aqui. Por obedecer, passamos por tempestades. Por sermos fiéis, desprezados. Por sermos leais, zombados. Por praticar o princípio da palavra, chamados de bestas, tolos, idiotas. As tempestades vêm, são coisas difíceis de entender, porque eles estão obedecendo e estão enfrentando a tempestade. Mas mesmo assim eles obedecem. O barco vai balançar, vai entrar água, as ondas serão grandes, mas eles vão obedecer. A viagem é perigosa, mas eles vão obedecer. Eles vão se desesperar, mas eles vão obedecer. Eles vão até pensar na morte, mas eles obedecem. Por quê, pastor? Porque 36, havia outros barquinhos. É por isso que mesmo apesar das angústias, apesar da luta, apesar das tristezas, apesar dos nãos, você não pode desistir. Não, pode não. Essa mensagem está sendo endereçada para quem reconhece a chamada de Deus na sua vida, para quem sabe que não é mais um na multidão. Então entenda, tem barquinhos seguindo você,
Se você parar, outros barquinhos param. Se você desistir, outros barquinhos desistem. Lembre-se, você é barco, eles são barquinhos. Tem gente seguindo o teu casamento e dizendo: eu quero isso para a minha história. Tem gente olhando para o seu barco ministerial e dizendo: eu quero isso para o meu ministério. Tem gente olhando para o seu modo de liderar e dizendo: eu quero chegar a esse nível de liderança. É por isso que você não pode ceder, por causa das tempestades da vida. Porque tem alguém se espelhando em você. E lembre-se, espelho não serve simplesmente para alguém olhar e admirar-se. Espelho gera correção. Quem olha para o espelho diz: preciso dar uma melhorada, rapaz. Então quem olha para você está se melhorando. Quem olha para você está se corrigindo. Você precisa levar o seu casamento, a sua história, seu ministério, a sua vida num alto padrão. Porque tem gente observando você, seus filhos, seus vizinhos. Pastor, mas é normal o crente pecar? Não é não. É normal ímpio pecar. É a natureza dele. Aí você não se assusta com ímpio pecando. Agora crente pecar não é normal. Normal para o crente é santidade. Por quê? Porque ele é cheio do Espírito Santo. Então a gente tem que ter coragem de dizer: olhe para o meu barco. Pode olhar para o meu barco. Não, irmão, tu está aqui, mas olhe só para Jesus. Não, olha para tu. Vou olhar para tu. Não estou vendo Jesus, estou vendo você. O mundo não lê Bíblia, o mundo lê nós. A igreja é uma carta branca. É uma carta aberta. Deus a escreveu, lida por todos os homens. Não, se você está aqui na igreja olhando para homem, não, tu tem que olhar para a igreja, sim. Por quê? Porque ela é luz. E luz é perceptível. Ela é sal. E sal se percebe quando se está ou não está. Temos sim a nossa influência. Gideão disse: façam como eu fizer. Paulo disse aos Coríntios, primeiro ele disse assim: sede meus imitadores. Depois ele desenvolve na frente e diz: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Atos capítulo 6, 3, Pedro e João disseram ao coxo: olha para nós. Alguém está olhando para você. Será que seus filhos podem olhar para você e dizer assim: eu quero me casar e ser um marido como meu pai? Quando eu me casar, serei uma esposa como minha mãe. Serei um pai como ele. Serei uma mãe como ela. Seus filhos são barquinhos que te observam. Me hospedei na casa de um amigo e eu vi a filha dele orando. Quando ela acabou de orar, eu perguntei: Aninha, que bonitinho, eu vi você orando. Ela: ué, eu vejo meu pai orar, então eu tenho que orar. Parabéns, Aninha. Parabéns, Edivaldo. É desse jeito. Barquinhos que nos seguem. E diz a Bíblia no 37: levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. Levantou-se grande temporal de vento, sem anúncio, sem explicação. Eles foram pegos de surpresa. Levantou-se grande, não era pequeno, era grande temporal de vento. Ok, subiam as ondas por cima do barco. Ok, de maneira que já se enchia. Aqui se torna perigoso, porque a calúnia vem, as palavras duras vêm. Sim, as palavras que querem matar a nossa esperança vêm. Mas complicado é a gente deixar entrar no barco. Complicado é a gente guardar as coisas ruins, as palavras negativas, as palavras de derrota que vêm contra nós. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Quando todas as circunstâncias diziam não dá, a Bíblia diz que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Crer contra a esperança é você expressar a sua fé, ainda que outros liberem palavras de dúvida para lá e para cá. Grite em oração, chore em oração,
clame em oração. Se é para gritar, se é para murmurar, murmura de joelho. Pastor, murmurar é pecado. Não é não, tu que sabe a dor que tu está sentindo. Tranca a porta do quarto, chora, clama, grita, rola no chão, mas não deixa guardado aí dentro. Tu não és o que dizem, tu és o que Deus determina para a tua vida. É para gritar. Mas pastor, se eu ficar gritando, se eu ficar chorando, vai estranhar, os vizinhos vão estranhar. Que se mudem. Mas você tem que clamar ao teu Deus. Você tem que abrir a boca e lavar a alma. Alguém já disse que câncer são bolinhas de emoções engolidas. Então, pelo amor de Deus, fala. Um jovem mandou um WhatsApp para mim: pastor, estou quase noivando, mas eu não dou conta de mulher não, pastor, porque desabafa e fala tudo, e começa a chorar, e fala tudo e começa a gritar. E como é que eu resolvo isso? Eu falei: é fácil, casa com macho. Porque se ela não fala, adoece. Se não fala, se acaba, se destrói por dentro, não deixa entrar, pelo amor de Deus. É por isso que você tem que ter a palavra guardada aqui. É por isso que você tem que ter a palavra memorizada aqui. Porque quando alguém vem de lá para cá com a arma do inferno, você vem e vai daqui para lá com a arma da palavra. A Bíblia precisa primeiro encher você. Lembre-se que antes das águas entrarem no barco, quem já estava no barco? Jesus. É por isso que o barco não afunda, porque antes que as palavras venham de fora, antes que o projeto do diabo venha de fora para tentar entrar aqui dentro, já tem aquele que te socorre, que te garante a vitória. Eu sinto a presença de Jesus enquanto eu falo isso, e o Senhor está dizendo: onde tem palavra de Deus guardada, as palavras do inimigo estão se desfazendo hoje. Eu vejo a alma do crente que ora assim. Eu vejo a alma do crente que ora assim. Eu vejo a alma do crente que ora assim. E o crente continua orando. Aí o crente vai lá e vai abrir a porta. Quando o crente vai abrir a porta, ele percebe que é Satanás. Ele percebe que é o diabo. O crente consegue fechar a porta e vai orar de novo. E quando o crente vai orar de novo, aí o crente sabe: já sei quem está batendo. Aí o crente em oração diz: Jesus, abra a porta lá para mim. Jesus abre a porta. Pois não. Desculpa, eu bati na porta errada. Quem está aí dentro é maior do que quem está do lado de fora. Os meus pensamentos são maiores. Os meus sonhos para essa igreja é maior. Assim como os céus é mais alto do que a terra, o pensamento que eu tenho para você é muito mais alto do que você imagina. Você ainda vai dizer como Jó no capítulo 42: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quanta gente me disse: você precisa crescer para pregar. Se eu fosse esperar crescer para pregar, eu não quero pregar na vida, então deixa eu pregar pequeno mesmo. Deixa, aleluia. Você precisa guardar o que ele disse, para que o que dizem não ache espaço dentro de você. A igreja chegou até aqui porque ela preserva quem está dentro, não o que vem de fora. Então, como acontecia costumeiramente, as águas entrando, eles dando um jeito de jogá-las para fora, porque não podia permanecer. Aí o 38 diz: e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Por que ele está dormindo? Porque ele está tranquilo. Mas por que ele está tranquilo? Porque ele sabe que é uma aula, ele está ensinando. Até dormindo Jesus trabalha. É o contrário de muita gente, irmão, que até trabalhando dorme. Jesus dormindo trabalha.
Jesus dormindo está ensinando, porque era para os discípulos olharem para Jesus e falarem: opa, ele está tranquilo. Como é que a gente tem que estar? Tranquilo. Eles vão ser reprovados na aula. Por que ele está dormindo? Porque ele é homem, é Deus em pele humana, é o Verbo encarnado, é gente como a gente. Ele se fez homem, por isso que ele está dormindo. Lembra da arca? A arca tinha madeira e ouro. Por quê? Divindade e humanidade de Cristo. Então, quando você vê ele dizendo: tenho sede, é a madeira da arca. Mas quando ele diz assim: quem tem sede, vem a mim, beba, é o ouro da arca. Quando ele está pregando, ressuscitado, levantando os mortos, é o ouro da arca. Mas quando ele dorme, é a madeira da arca. 100% homem, 100% Deus. O que é isso, pastor? Milagre. Ele dormindo como um homem, ele sendo homem. Ele vem à terra como gente. Ele prega no meio das gentes. Ele sangrou como a gente sangra. Ele foi para o céu e está no céu como gente, e vai voltar para arrebatar gente. Isso é porque ele valoriza a gente. Ele valoriza tanto o ser humano, que ele se fez homem. É a humildade de Deus. É Filipenses 2. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Enquanto a gente quer se divinizar, enquanto a gente quer se exaltar, enquanto a gente quer ser espiritualistas, porque o espiritual não tem nada a ver com espiritualista. A gente quer se angelicalizar. Ele não. Ele se faz homem, como a gente. Ele dormindo é a humildade de Deus no barco da vida. Porque o diabo disse: subirei. Jesus disse: descerei. O diabo disse: serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante aos homens. Aí o diabo subiu, caiu. Jesus desceu, subiu. Está à direita de Deus intercedendo por nós. E Paulo diz assim: único intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aí o diabo não suporta. Por que ele vem como homem e está no céu como homem, intercedendo por nós? É Jesus dizendo que você, sendo humano, sendo gente comum, você vence. Por que ele dorme? Porque ele descansa na garantia de que tudo está sob seu controle. Aí os discípulos chegaram a ele: mestre, por quê? Porque é uma aula. Mestre, não te importa que pereçamos? É um clamor e uma crítica. Não te importa. Mas tem um pouquinho de fé, porque foram até ele. Olha o 39. E ele despertando. Não está assim, ó. Ele acordou. Não. Ele despertando. Agora imagine eu e tu despertando. Olha o vento, olha o mar, olha a água, o barco está afundando. O que está acontecendo aqui? Misericórdia ainda. É nós, é eu e tu, é assim, despertando. Imagina alguém te gritando, tu está dormindo, alguém te grita: misericórdia. Aí vai orar e que Deus perdoe Jesus, amém. Os pecados de Jesus estão perdoados. E que Deus abençoe Deus. Eu saúdo a igreja, o Senhor com a paz dos irmãos. A gente confunde tudo. Que está despertando. Agora Jesus não. Ele é o professor. Ele está dormindo porque ele está ensinando. Olha só, despertando, repreendeu o vento.
Por que ele não repreende o mar? Porque se ele repreende o mar, as águas saem e o barco, bufo, morre todo mundo. Ele está no controle, então ele já levanta ligado. Não vou repreender a água, vou repreender o vento. Por quê? Porque é o vento que faz o mar se enfurecer. Se é eu e tu acabando de acordar, repreender a mar, dá licença, sai mar. Tá bom, criador, estou vazando, mas o barco vai se espatifar. Não, ele calcula. Por quê? Porque ele está no controle. Vento, ele repreende o vento, porque é o vento que embravece as ondas. Tirando o vento, o mar se acalma. Vento, eu te repreendo. Pois não, criador. Mas o vento já foi, acalma. Não sai não, acalma. Não estou entendendo, pastor. Está entendendo sim. Ele é homem, mas é Deus. O que me assusta obedece Ele. Aleluia. O que gera medo em mim não gera medo nele. O que me atribula não atribula Ele. Antes a tempestade estava embravecida e Jesus dormindo. Mas agora é Jesus que usa a autoridade e a tempestade tem que dormir. É mais. Por que ele não repreende o mar, mas repreende o vento? Porque é o vento que faz o mar embravecer. Isso quer dizer que ele sabe como trabalhar. E como é que ele trabalha, pastor? Aí eu digo o que Deus falou ao meu coração assentado ali. Deus não vai tocar no problema, Ele vai na fonte do problema. Deus está indo na fonte. Aleluia, igreja Adeblu. Deus está indo na fonte. Deus está indo na causa. Às vezes você, por que isso está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Ele está dizendo, eu vou na causa, eu vou na fonte. A gente canta que Miriam cantou só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mentira, Miriam não cantou só o Senhor é Deus. Estou falando que tem que questionar. Não foi só o Senhor é Deus. Quem cantou só o Senhor é Deus foi o povo quando o fogo do céu desceu após a oração de Elias. O que foi que Miriam cantou? Miriam cantou a música do seu líder. Quando ela canta a música do seu líder, ela é chamada de profetisa. Quando ela não canta a música do líder, ela é chamada de leprosa. Mas é uma outra mensagem. Aí a Bíblia diz que o mar se abriu, o povo atravessou. Quando o mar atravessou, diz a Bíblia, Êxodo 15, que Moisés canta: o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Ele se exaltou e lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O que é o cavalo? O problema. E o cavaleiro? O que traz o problema. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Quando Moisés acaba de cantar, a irmã Miriam, se fosse hoje, assembleana, pegou os tamboris, chamou as irmãs, disse: bora lá, mulherada do ciclo de oração. E começaram a bater. E a Bíblia diz que o cântico de Miriam foi: o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O que é o cavalo? Problema. O que é o cavaleiro? O que traz o problema? Pastor, para ser doutrina tem que ser 3. Então deixa comigo. Aqui Jesus repreende o vento, a causa, e o mar se acalma. Miriam e Moisés reconhecem que ele lança no mar o cavalo, problema, e o cavaleiro que traz o problema, causa e efeito. E na cruz? Na cruz que é top. Isaías disse que na cruz ele venceu, carregou sobre si enfermidades e dores. O que é dor? Efeito. O que é enfermidade? Causa. Só tem dor porque tem enfermidade. Se não tiver enfermidade, pecado, não vai ter dor, morte. Então na cruz ele venceu a causa, o pecado, a enfermidade, para não ter a dor da morte. Então só fica com medo do resultado do pecado quem vive no pecado. Então muita gente teme a consequência, e mais perigoso que a consequência é o pecado. Porque sem pecado não há morte. Só tem morte se tem pecado. Só tem efeito porque tem o quê? A causa. Então a enfermidade é a causa,
A dor é o efeito. E na cruz diz a Bíblia que ele carregou enfermidades e dores, a causa e o efeito. Não importa seu passado, em Cristo você é nova criatura. Tanto o pecado quanto a consequência ele já pagou o preço lá. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você está nele, tu tens a vida dele. Sabe ensinar ou não sabe? Ele vai na fonte do problema. Eu te repreendo, vento. Calma. Aí diz o texto 39: e houve grande bonança. Tá vendo? Por quê? Porque o 37 diz assim, versículo 37, parte A: grande temporal. Se o temporal é grande, o resultado está no 39, grande bonança. Por que teve grande bonança? Porque o temporal foi grande. Então, quanto maior é o temporal, maior é a bonança. Qual é a linguagem que a gente usa? Quanto maior é a luta, isso aí, é desse jeito mesmo. Quando Jesus repreende o vento, ele repreende o vento. Aleluia, aleluia. Imagine os discípulos: glória, repreendeu o vento. Aí Jesus diz: agora eu vou repreender vocês. Está no 40. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eu queria ensinar-vos a ter fé. E só sabe que tem fé na tempestade. Mas vocês não tiveram. 41. E sentiram grande temor. Gente, eu sei que é chato, eu não sou profissional de púlpito, mas fala comigo: grande temor. É a única vez que eu vejo isso escrito no texto. Como assim, pastor? Como assim? Assim. Grande temor. Olha o 37. Grande temporal. As ondas subiam por cima do barco. Vou perguntar e você responde: dá medo ou não dá? De maneira que já se enchia de água. Claro, dá medo ou não dá? Dá. Eles vão até Jesus e dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Por favor, me responda, eles estão com medo ou não? Óbvio. Mas não está escrito que eles tiveram medo. Mas tiveram, claro. Não precisa estar escrito. Legal. Só que quando Jesus acalma a tempestade, repreende o vento, eles sentem grande temor. Não entendi, pastor? Vai entender. É que eu estou encerrando, já estou no 41, é o último versículo. É que quando a tempestade vem, gente, quando a tempestade vem, eles sentem medo. Mas quando Jesus usa a autoridade que tem dentro do barco, eles sentem grande medo. Na tempestade, medo. Quando Jesus acalma a tempestade, grande temor. Mas para que esse temor? Se já se acalmou o vento, se já se acalmou a tempestade, se houve grande bonança, para que tanto temor? Pois é, eu quero saber. O que gera medo? Não é o vento? Sim, senhor. O que gera medo? Temor? Não é a tempestade? Sim, senhor. O vento não foi embora? Foi, vazou. E o mar se acalmou. E por que vocês têm esse grande temor? É porque o Cristo dentro do barco é mais poderoso, é mais terrível,
do que qualquer tempestade fora do barco. Está tudo calmo, mas a presença dele em autoridade gera grande temor. Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: eles não olham para Jesus. Gente, o temor é tão grande que eles não olham para Jesus. Quem é tu? Não. O temor é tão grande, a Bíblia diz que eles diziam uns aos outros: Mateus, quem é este? João, é tu que tenta no peito dele, quem é este? Pedro, quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Eu tremo nessa pergunta. O temor é grande quando Cristo está dentro do barco. Igreja que não respeita Jesus não tem Jesus dentro dela. Igreja que não reconhece o senhorio de Cristo nunca o conheceu como Salvador. Crente que não treme diante da divindade de Cristo está longe da verdade, da intimidade com Ele. Essa geração desrespeitosa, mimada, de gente que pensa que pode mandar em Deus, gente que pensa que pode colocar Deus na parede, gente que pensa que sua vontade tem que ser feita no céu, quando na verdade eu tenho que cumprir a vontade do céu na terra. Eu sei que a igreja tem que ter alegria, eu sei que a igreja tem que ter fervor, isso é igreja. Mas a igreja precisa também desse equilíbrio. Precisamos voltar a tremer. Em nome de Jesus, me entenda, eu não estou usando o texto de Antigo Testamento para meter medo em ninguém. O que está acontecendo aqui é a manifestação da graça, é a graça manifestada, a expressão que Tito usa. Mas eles têm grande temor, porque eles reconhecem a divindade, eles reconhecem a autoridade de quem está no barco. A gente canta, a gente aplaude, a gente se move, a gente dá uma balançada, mas se Jesus se manifestar de verdade, tem que se prostrar, tem que se curvar, tem que tremer. Pastor, mas eu sou filho, filho que respeita pai. Pastor, mas eu sou liberto, liberto pela verdade. Pastor, mas eu oro Pai Nosso, é Pai Nosso que está no céu, que tem o nome santificado e que tem reino e poder. Quem é este? Espera aí. Eles viram um cego ver, mas ainda perguntam: quem é este? Eles viram um mudo falar, mas ainda se perguntam: quem é este? Eles viram um morto ressuscitar, mas eles perguntam: quem é este? Eles viram a multiplicação, mas ainda perguntam: quem é este? Será que teve alguém mais íntimo do que eles? Dormia com ele, conversava com ele, comia com ele, andava com ele, viajava com ele, voltava com ele, brincava com ele, ria com ele, estava junto dele em todo o tempo. E ainda perguntam: quem é este? Vocês já têm 87 anos. Nós, assembleanos, aqui em Blumenau, 87, Brasil, mais de 100. História. E ainda precisamos nos assustar.
chegamos em 87. Mas vocês ainda vão se perguntar: que é isso? Não podemos perder essa fome. Não podemos perder essa sede. Tem gente aqui muito mais sábia que eu. Eu não estou ensinando a homens aqui que eu não estou ensinando. Eu prego, eles vão se lembrando dessas verdades. Esses homens já viram muita coisa. Mas sabe por que ainda estão cultuando? Porque ainda se perguntam: quem é este? Então deixa eu te falar uma coisa. Os mais íntimos de Deus são aqueles que ainda tremem. Porque os que ainda tremem são aqueles que reconhecem que ainda não viram tudo. Não importa quanto tempo tu prega, não importa quanto tempo você pastoreia, não importa quanto tempo você ensina, não importa quanto tempo você canta, quantos livros já escreveu, quantos testemunhos já contou, não importa. Por que não importa, pastor? Não importa. A igreja que tem história ainda pergunta: quem é este? Gente, 1 Coríntios 2, 9: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Ei, você ainda não sabe do que Deus é capaz de fazer. Aí eu lembro de Paulo. Quem era Paulo? Poliglota. Quem era Paulo? Maior plantador de igrejas. Quem era Paulo? O camarada que escreveu quase a metade do Novo Testamento. Quem é Paulo? O camarada que não teve ministério dado por homens, teve a chamada direto do céu. Quem é Paulo? O próprio Cristo desceu, o cercou e falou com ele. Foi levado ao terceiro céu. Esse homem até hoje influencia vidas. Mas olha o que ele diz, Romanos 11:33: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu o intento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Paulo está dizendo: eu já vi tudo isso, eu já fiz tudo isso, mas Ele é profundo e inescrutável. Ele não pode ser teologizado. Quem é? Aí quando você pensa que já dá para ficar maravilhado, irmão, a gente chega em Apocalipse. Aí a gente chega em Apocalipse, que é tirar o véu, sem véu. Quando a gente chega em Apocalipse, capítulo do número 3, ele diz, 11 a seguir: eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. Amém, amém, amém. Aí ele diz: mas eu também escreverei nele o meu novo nome. Como assim novo nome? Como assim novo nome? O quê? Ele tem, tu que não sabe. Eu que não sei. Não, pastor, eu sei. Eu sei, pastor, então diga. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor dos senhores, Rei de reis, água da vida. E vai a porta, o cordeiro, o fogo, e vai cabeça da igreja. E tu vai falando um monte de nome. Pois é, isso é o que tu sabe. Mas ele está dizendo: teu novo nome ninguém sabe. Aí último, para a gente orar, Apocalipse 19, 11: vi o céu aberto, eis um cavalo branco,
E o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Sobre sua cabeça muitos diademas. E tem um nome escrito que ninguém sabe, só ele. Quem é este? Yeshua, conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Levante a mão. Eu quero conhecer Jesus. Cante. Tem mais, tem muito mais, tem muito mais. Quando a trombeta tocar, Ele vai nos revelar coisas profundas. Seus questionamentos serão respondidos. Yeshua. Vasto e charanda.